Olá, Rio Branco, olá, Estado do Acre, olá, Brasil. Estamos hoje aqui na produtora Wake Up, essa produtora maravilhosa, com um estúdio maravilhoso. Já queremos de antemão agradecer a Irineia pelo esse espaço maravilhoso, com o primeiro episódio do podcast O Melhor do Norte, né? E com um convidado muito especial. E quem vai apresentar o nosso convidado hoje é o meu amigo Fábio Kennedy, está aqui do meu lado, feliz da vida. É isso mesmo, Dudinha. Boa noite, pessoal. Sou Fábio Kennedy. Estou apresentando o podcast O Melhor do Norte junto com meu amigo Duda Vasconcelos. E nós temos hoje um convidado muito especial, o secretário de Esporte, né, do estado do Acre, Ney Amorim. Obrigado pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Eu que agradeço, quero agradecer vocês aí pela oportunidade de estar aqui, né, participar desse podcast. Eu estava dando uma olhada aqui na tela, ó, é o episódio 1, hashtag 1 do Melhor do Norte. Então quero aqui dar um abraço do meu amigo Duda, né? Dar um abraço do meu amigo Faz tempo que não vê, né? Umas 2 semanas. A dizer da alegria de poder participar aqui com vocês e de estar participando do episódio 1 aí. Estou à disposição para a gente bater um papo, falar de esporte. Eu acho que era necessário ter um podcast que pudesse estar falando de fato de esporte no nosso estado. O Acre vive um momento extraordinário do ponto de vista de apoio do governo em relação ao esporte nas suas mais diversas modalidades. Então, nada mais justo do que ter um podcast. E aí vocês dois que são do meio, que conhecem, pra gente estar batendo um bom papo aí sobre esporte. Que boa, hein? Que boa, secretário. Tá com moral, hein? Show! Tá com moral, já chegou dominando no peito ali. Vocês foram generosos comigo. Sim, claro. Mas merecido. Tá com moral. E outra coisa, te apresenta aí, é de Rio Branco, né? Nasceu aonde? Muita gente já conhece a tua biografia, mas é bom falar pro pessoal que tá assistindo a gente aí. Então, eu sou de Rio Branco, sou natural de Rio Branco, eu sou da Baixada da Sobral. Eu nasci e cresci na Rua do Palheiral. Na verdade, eu vim esse mundo pelas mãos de uma parteira. Nasci na casa da minha mãe, enfim, cresci na Sobral, na Baixada da Sobral. Estudei nas escolas da Baixada, Serafim da Silva Salgado, depois subi um pouquinho, estudei no Heloísa, estudei na escola Tancredo Neves, escola João Paulo, então todas as escolas ali da Baixada eu conheço bem, depois fui pro Diogo Feijó, enfim. E crescemos, temos nossa família, e eu acabei me mudando da Baixada, mas foi uma vida inteira na Baixada ali, junto com os meus amigos queridos, que de vez em quando nos encontramos ali. E é isso, né? E depois cada um segue seu caminho, vai trabalhar, vai cuidar da sua família e também contribuindo com o nosso estado de alguma forma. Oh, que legal. Então, o cara raiz, né? Aquele cara tipo Raiz, que batia pelada naquela quadra de salgado. Pá, coisa descalço, né? Primeiro é Descalço, já ia falar. Descalço. Não tênis eu me atrapalhava Pra ser um pouco. raiz tem que ser descalço. Na quadra da égua ali, lembra? Na quadra da Ego também, ali meu tio morava ali em frente à quadra da Ego, e aí eu lembro que a gente tinha uma pelada ali, rapaz, 5 da manhã. Mas 5 da manhã a gente tava lá, fominha, cara, pronto pra jogar um futebolzinho. Que bom, cara. Hoje em dia chama os meninos 5 da manhã pra jogar. Rapaz, Hoje em dia tem muita coisa. Só joga que pelo não tinha celular, naquela época, né? Só joga pelo celular. Exatamente. É isso que eu tô dizendo, hoje em dia tem o smartphone, o cara tá ali, Bem vai... diferente. É, Tem mais aquela molecada que joga futebol no meio da rua. Que Tem joga nada, descalço, chegava tem em casa com o dedo nada. com o arrancado. dedo arrancado, muito difícil você ver isso hoje. Pode até ter em algum lugar, mas não... Legal. Nem tu jogou algum algum time federado aí da nossa federação? Não, cara, assim, eu cheguei a jogar na época, joguei no Vasco, ainda joguei no Rio Branco em algum momento, mas assim, muito rápido na minha juventude ali. Eu nunca cheguei a ser profissional do futebol, né? Mas no futebol amador aí a gente jogou tudo. E eu não pratiquei só futebol, não. Eu joguei futebol, joguei vôlei, mesmo sendo baixinho. Joguei basquete. Eu cheguei a um período, rapaz, convidado pelo TT, lá na Baixada da Sobral, a jogar pelo Rio Branco, basquetebol. Eu era o menor do time. Pouca gente sabe disso, mas joguei basquete também, pequeno, né? Eu joguei basquete, joguei futsal, joguei futebol amador. Então, assim, eu digo assim que o esporte, ele me ajudou muito na minha época de adolescente, época de juventude, né? A gente, quando eu não estava estudando ou ajudando meu pai trabalhando, eu estava jogando futebol ou na rua, ou na quadra, no quintal de algum amigo, ou até mesmo no quintal da minha casa, que lá nós tivemos por muito tempo um campo pequeno de futebol. Depois virou um campo de voleibol, onde a meninada da Baixada todinha ia lá pro quintal da Dona Graça para poder jogar vôlei. Então, assim, minha juventude foi muito pautada pelo futebol. E isso me ajudou muito e até, de repente, pode ter me salvado de alguns caminhos que não seriam os caminhos melhores para que eu me tornasse o cidadão que eu sou hoje, o homem que eu sou hoje, o pai de família que eu sou hoje. Então, eu digo isso para dizer assim, futebol, ele
ele é fundamental na vida da gente. O esporte, como um todo, exatamente. nas suas mais diversas modalidades, seja na luta, seja no vôlei, seja na natação. É porque expandiu muito, né, hoje em dia. Antigamente era só futebol. Quadra de futebol, campo de areia, campo... Hoje em dia tem um leque imenso para o jovem que quer, né, sair de uma convivência ali monótona, uma coisa que ele procure um esporte, né, para se desenvolver. Hoje em dia, cara, as quadras hoje em dia quase todas com sintético, entendeu? Antigamente você para jogar, meu Deus do céu. Era um sonho para nós naquela época. Era sonhar, eu não conseguia imaginar essa possibilidade. Não, eu lembro você tinha que jogar desviando dos buracos da quadra para não se machucar ali. Hoje e era tudo descalço, né? Descalço, não. Então, hoje... Nós tivemos uma fase mais dura, né? Os meninos de hoje em dia, a juventude de hoje em dia, pô, tem todos esses espaços que nós falamos aqui. Só que em compensação tem um concorrente forte, que é o smartphone, os jogos eletrônicos, enfim. Ele tá dominando, né? E o seu Josué era muito caixinha contigo, viu? Tô sabendo. Cara, o pai, assim, acho que o pai foi um dos maiores incentivadores nossos ali, da meninada da Baixada pro esporte, cara. Eu lembro que ele tinha uma combizinha, né? E aí, todo final de semana, ele juntava aquela galera do bairro ali, da Baixada da Sobral, enchia a Kombi, a gente seguia ali rumo ao Calafate para jogar naquele campo que ficava atrás de uma área que o Bessa tinha. Participávamos de torneios ali, tinha um campo muito bacana, só site ali que eu lembro, como se fosse hoje. Ou então estava mais lá na frente, já naquele campo oficial ali do Calafate, e nós jogamos muito ali. É tradicional aquele campo, tradicional. Hein? Então, assim, eu devo muito isso ao meu pai também. Ele sempre gostou muito de esporte, e aí ele sempre levou os filhos, os netos, sobrinho e a meninada do bairro também para praticar esporte nos campos de futebol. Então eu me recordo muito disso. Ele cobrava muita gente na escola, cobrava naquela época, não tinha problema você ser jovem, você ser de menor e trabalhar. Eu trabalhava com meu pai, eu trabalhei com meu pai desde os 12 anos de idade, 13 anos, 14, ali abrindo e fechando a porta da Kombi, porque ele mexia com o transporte escolar. Né? Inclusive até hoje eu topo homens que eram meninos e jovens daquela época, como eu também era, e que são amigos nossos hoje, assim, que eles lembram dessa época. Eu lembrava lá de tudo bem pequenininho, abrindo e fechando a porta do carro para o seu Josué. Então, assim, éramos muito disciplinados nesse sentido. Vamos todo mundo trabalhar e contribuir de alguma forma, mas final de semana vamos jogar um futebolzinho, vamos se divertir. Gostava muito de futsal, então? Cara, muito. Eu joguei com teu irmão, o Josué, o mais novo. O Josué é craque. Da família ali do futsal, ele é o cara. Eu jogava no time da Igreja Batista e ele já tava vindo, o Marconi tinha colocado ele pra ele, um dos mais novos, né? Jogava muito mesmo. Não, eu lembro que na época vocês tinham um time, cara, que era imbatível, aquele time de vocês. Eu lembro na época. Aí depois juntou ali com uma galera do Imaculada também, a Imaculada ficou imbatível com os meninos que estavam lá. E o meu irmão, o Josué, viveu essa época junto com você. Tem umas fotos lá em casa com ele, bem novinho. Aí saíram, jogaram em Brasília ainda. Isso, na época era eu, o Baixo, o Elias, o Léo. Pô, era isso aí. A galera, o Beethoven, o Ney. Pronto. O Júlio era o menorzinho da turma, o Josué. Jogava muito ele. Nós chegamos a acreditar que ele vai ser jogador de futebol. Entendeu? Aí ele trilhou pro caminho acadêmico, foi estudar, hoje tem 2 faculdades aí. Que bom, né? Tá trabalhando, tá. Mas ainda bate a peladinha de fim de semana, e ainda que não tenha aquela forma que tinha na época, mas ainda é muita habilidade muito ainda, rápido joga mesmo. muito ainda. Muito rápido. E eu deixa eu te fazer uma pergunta. É aquele jogo memorável lá no Ginásio Coberto, que você tá de treinador do Volta Redonda, cara. Volta Redonda. Que época boa, hein? Ginásio lotado, galera incentivava ali, que tu era treinador da equipe e foi campeão, acho que foi em cima do Grêmio do... Sena Madureira. Sena Madureira, foi. Foi aquele que o Denis ferrugou e... Cara, foi. Ele disse no vestiário que ia fazer isso. Ele falou? Falou. Eu disse, cara, você não vai fazer isso, o ginásio tá lotado e tal. Ele olhou pra mim e riu, ele me chamava de pai, né? Ele olhou pra mim e riu e tal. Não, tá bom, pai, não vou fazer não. Cara, e foi um jogão, assim, saudade daquela época. Faz um resumo aí daquela Não, naquela época era ginásio lotado, as torcidas iam, os caras ficavam ali na beira da quadra, balançando a rede, gritando e torcendo pelo seu time no ginásio. E aquela época foi muito importante para mim, eu era novo pra caramba ainda também, gostava muito de jogar. E machuquei o meu joelho andando de bicicleta, passei ali naquele período, pelo menos uns 2 anos, com água no joelho e tal. E eu queria estar no meio de alguma forma. Virei treinador do Volta Redonda. Eu lembro. Naquela época era só os craques, cara. Você imagina ali um time Baix, Denis, Pitiu, Edílio. Cara, você imagina isso, né? E tinha outros craques da época lá. E eu tive a honra naquele período de ser treinador desse time.
Nós fomos campeão direto naquela época, ganhamos todos os jogos e a final foi em cima do Sena Madureira. O Grêmio de Sena Madureira. Grêmio de Sena Madureira, e tem mais, os caras eram craques. Craques. Então foi um dos Maradona, melhores jogos que eu já participei. E tive a honra de estar lá e ser treinador. Não podia estar na quadra jogando, mas também nem tinha a habilidade que eles tinham. O nível era altíssimo. Mas aí fui treinador lá e a gente foi campeão no aberto. E o Denis fez o gol de ouro. E baixou o short, cara. Ele saiu correndo na quadra com uma cueca furada, rasgada que ele tinha. Foi engraçado demais. Então esse era Foi muito engraçado. eu vou fazer, não faz não, cara. E ele fez. Ele fez o gol de ouro e fez, cara. Baixou o short, ele corre atrás dele, veste o short dele. Mas Ele esteve no meio da arquibancada e... Cara, mas foi um dos momentos mais felizes assim, que eu tive no futebol, no futsal, e no meio da quadra, no meio da comunidade. A galera invadiu depois, abraçou todo mundo. Então eu lembro disso com muita saudade e era muito bacana. E penso que hoje a gente precisa, de alguma forma, fazer isso voltar a acontecer. Né? É por isso que a gente, depois que o governador chamou e que me deu a oportunidade de ser secretário de esporte, a gente tem ajudado muito as federações, Federação de Futsal, Federação de Vôlei, Federação de Handebol, sabe, de natação, como eu estava falando agora há pouco, a gente vai dando um apoio para a galera da natação também viajar, mas a gente também tem trabalhado muito forte, fomentado muito o futebol amador, né? O futebol de campo, o futebol masculino e feminino. Nós lançamos agora, fizemos recentemente o aberto de futsal, a Supertaça de futsal. E tem Supercopa, né? Supertaça criando de futsal. Supertaça criando de futsal. Nós lançamos agora o feminino, cara, e fizemos um negócio bem bacana. Tinha uma separação muito grande entre homens e mulheres nessas competições. Por exemplo, o futebol masculino, a premiação, vamos imaginar aqui, eu estou imaginando, tá? A premiação vai ser R$10 mil. Aí vai ter a competição feminina também, as mulheres 3. Sim. Né? E nessa competição agora, pela primeira vez, nós mudamos isso. Né? A Supertaça Criana de futsal. Está acontecendo o masculino e está acontecendo o feminino. E nós tomamos a decisão, e aí eu conversando com o governador e com a vice-governadora Maísa, de colocar a mesma premiação para as meninas, para as mulheres, que era para os homens. Uma maneira de você, de fato, tratar os dois de maneira igual. Show. Né? E quando eu fiz essa fala no Congresso Técnico, aí estava todo mundo, estava lotado, os homens e as mulheres e tal, que iam participar do campeonato, a parte bacana foi que os caras também, os jogadores, os meninos, os homens, também vibraram com a ideia das mulheres estar ganhando. Show. Legal. Não. Então, quem imaginava que de repente eles fossem, poxa vida, tá diminuindo a gente ou tá aumentando demais elas, cara, foi muito bacana o ambiente que a gente anunciou isso aí. Que a premiação ia ser igual, tanto para homem quanto para mulher. Então isso é inédito, né? Inédito. Então, primeira vez. Primeira vez, né? Assim como também a Supertaça Criana, né? De futebol, de campo. Que já foi aí o maior campeonato amador da história do Acre. Acho que vocês puderam acompanhar. O Arena ainda estava em reforma nesse período. A gente lotou ali o Florestão. Ficou lotada a arquibancada para assistir. Nós tínhamos ali dentro, naquele evento, nós tínhamos no gramado 1.500 atletas que iam participar da competição. E eu estou falando só de Rio Branco. No estado inteiro, nós passamos aí de 2.000 e 2.300 atletas que participaram desse evento. Foi o maior campeonato, foi a maior premiação da história. Nós tivemos aí pelo menos R$120 mil em premiação, para que a gente pudesse estar aquecendo na abertura. Teve bola para a galera, eu juntei alguns empresários que são amigos, eles foram para lá e teve sorteio, teve Pix para a galera também. Então foi um negócio assim, só interagiu mesmo, bem para cima, bem animado, e movimentou o estado inteiro, cara. Impressionante como uma bola ali no centro, 2 times jogando, você olha o entorno, você consegue juntar. Então eu dizia para o governador assim, fazer esporte no nosso estado tem lá suas dificuldades por conta da logística. Por exemplo, Marechal Thaumaturgo, nós tivemos a final da Supertaça, para vocês terem ideia, foi o time de Marechal Thaumaturgo. Sim. Os caras chegavam aí de canoa durante 12 horas para participar da competição. Para poder participar da competição em Cruzeiro do Sul. E foi muito bacana que nós tivemos a grande abertura do evento aqui em Rio Branco e, coincidentemente, a final foi entre 2 times do Juruá, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul. Foi aquela que o Jefferson, o goleiro, estava no gol, né? O Jefferson, goleiro? O Jefferson, não, estou falando do futebol de campo. Não sei se o Jefferson estava na futsal. O Jefferson é futsal. O Jefferson é meu parceiro, joga no meu time, joga no mesmo time que eu. Sim. Então, assim, foi um evento muito bonito, cara. E nós conseguimos lotar aqui no início,
na abertura do campeonato, que é natural, é normal todo mundo ir no início. Mas Isso. no fechamento, que só tem 2 equipes, é muito difícil você ter o mesmo público. E o que foi bacana de Cruzeiro do Sul, cara? A população de Cruzeiro do Sul foi Pois é, Ney, para a Arena do Juru assistir. é isso que eu quero te perguntar. Lotou. Qual o segredo, cara, de antigamente, né, como foi falado aqui, a torcida lotava, vibrava e tal, e hoje em dia esse fogo tá diminuindo, essa torcida, essa paixão parece que tá diminuindo. Então, qual seria o segredo aí pra tentar voltar essa... Ó, eu não Com a de- ideia, né? no decorrer do tempo, de fato, foi esfriando, né? A gente estava lembrando da nossa época de beira de quadra. Naquela época, vamos colocar alguns fatores aqui. Por exemplo, não tinha tantas opções como a eletrônica hoje. Que naquela época nós não tínhamos isso. Então, tipo assim, tinha um movimento muito forte que hoje você não vê aqui na capital tanto, mas no interior você vê. Eu participei agora em Porto Walter, da inauguração da quadra e de um evento. Cara, lotado, como a gente via lá no ginásio da Baixada da Sobral antigamente. Nós tivemos agora em Santa Rosa, no aniversário da cidade. Estou falando dos municípios isolados aqui. Santa Rosa é um município Sim. isolado. Eu já estive lá esse ano, no dia do aniversário da cidade. Nós fizemos um evento gigantesco lá junto com o prefeito Tami, né? E levamos o time da secretaria, como a gente já foi para lá todo mundo trabalhar, aproveitamos para fazer um jogo com o time master de lá da prefeitura. Cara, eu tenho que mostrar os vídeos para vocês. Foi impressionante. Lotou, a cidade vem, né? E aqui em Rio Branco, nós já tem outras coisas, muitas opções. Muita gente daquela nossa época hoje está jogando Master, mas de maneira mais tranquila e tal. né? E aí isso foi esfriando, talvez de repente também por responsabilidade nossa. De repente faltou nesse período todo mais apoio do Mais poder apoio, público, mais exatamente. incentivo do poder público, mais espaços adequados para serem praticados o esporte. É por isso que eu fiquei muito feliz e quando o governador me convidou e disse para mim assim, não, eu estou te convidando, mas eu estou te convidando para dizer assim, o esporte vai ser uma secretaria de Estado, né? Pô, eu não quero mais o esporte sendo tá aqui a Secretaria de Educação, o esporte está ligado à Secretaria de Educação, ainda que na Secretaria de Educação tem os jogos escolares, que ainda estão lá, Agora tá e que desvinculado, né? tenha muito esporte. Mas quando o governo diz para as pessoas assim, agora existe uma Secretaria de Esporte, ele está olhando para nós que somos atletas ou ex-atletas ou que gosta de praticar esporte, dizendo o seguinte, eu dou prioridade para o esporte. Foi isso que o Gladys fez. Porque toda a área também, né, Ney? Já tem conhecimento do esporte, aquela coisa cara, que eu vejo que tu é muito atuante. Eu tenho acompanhado tuas redes sociais aí no interior do estado, e tu é muito atuante mesmo. Eu vejo as festas do esporte no interior que lota totalmente. Então, o cara, quando gosta, que nem você gosta, Na minha área, eu vi traz energia positiva, né, para a população e o pessoal vai em cima e participa de todos os eventos da maneira bem descontraída, né? e participativa. Assim, tem muita gente que me conheceu já depois dos mandatos, né? De 2018 para cá, eu acabei tendo 3 mandatos de deputado estadual, fui candidato a senador por 2 vezes, fui presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Então, tem muita gente que me conhece a partir daí. Não é aquela galera que lá atrás me conheceu vindo do esporte. Muita gente não sabe, mas o que me projetou de fato e criou as condições para que eu pudesse disputar a eleição e ter mandato foi o esporte. A minha primeira eleição foi pai, família, os amigos e a construção que eles tinham feito ali na Baixada da Sobral. Minha mãe trabalhou a vida inteira ali, ajudando as crianças carentes, junto com meu pai e tal. Mas a galera do esporte que abraçou e me fez chegar lá. Então, do tipo assim, se você disser, Ney, como é que tu tá se sentindo hoje? Cara, eu tô sentindo de volta às minhas origens. E em julho agora já Eu tô faz... de volta ao início da construção que foi o esporte, cara. Então, Que assim, bom, para que mim bom. é muito legal. E as pessoas estão tendo a oportunidade de me ver fazendo outra coisa, que não é só o paletó, as leis e essa coisa toda, entendeu? Então eu tô feliz, eu tô realizado e fiquei muito E feliz em com o julho convite, agora mano. vai fazer 1 ano já, né? Nessa pasta. 1 ano, cara, e assim, a gente conseguiu em 1 ano, pelo menos em 6 meses, a gente já conseguiu fazer muita coisa. Eu lembro que um dos primeiros trabalhos de fato que eu assumi como secretário de esporte, não foi um trabalho simples, com 30 dias que eu tinha assumido, foi assinada aquela ordem de serviço da reforma do Arena da Floresta, que é o nosso maior palco de show, shows esportivos, e ficou muito tempo parado, muito tempo sem funcionamento. Né? Poxa vida, uma obra daquela, de tanto investimento, entendeu? É um cartão postal. É um né? cartão postal. Então o governador chegou e disse, a primeira coisa que eu quero é que a gente reforme o Arena da Floresta.
Se a gente quer dar um recado de que está cuidando de Exatamente, fato... para trazer, né, a identidade, para trazer a alegria ali do futebol. Pô. Tem que ter o cartão postal, né? Sem dúvida. E aí, o que eu fiz? Eu não só optei por cuidar pessoalmente da obra, como eu fui para dentro da obra. Eu tinha uma sala para mim, fora do Arena, toda uma estrutura para eu ficar lá. A secretaria, pode organizar a secretaria aqui, né? Aí eu fui a primeira vez numa Arena, nós fizemos a assinatura lá do documento, eu acompanhei junto com o governador. Na época o secretário de Educação estava junto, que a gente estava fazendo a transição da secretaria. Eu disse, cara, você quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui dentro, porque a obra vai estar acontecendo, eu vou estar aqui. Para mim é mais fácil de ver a obra todo dia. E decidi botar uma sala dentro do Arena e me instalar no Arena, mesmo a Arena estando ali, começando uma reforma, e eu pude estar ali do início até o fim da reforma, acompanhando a obra passo a passo. Né? Inclusive o governador Gladys, eu posso dizer isso com a maior tranquilidade, porque eu conheço a história do Arena, de lá para cá, desde quando de fato ele foi construído. Na minha opinião, é o governador que mais visitou a Arena. Só durante a obra, eu contra aqui, o Gladys foi lá 9, 10 vezes. No período final, já perto da entrega, ele estava lá todo dia, entendeu? Ele finalizava lá comigo, sabe? Então ele estava muito empolgado com aquilo tudo. E aí, ainda nos ajudou numa articulação muito forte aí, porque aquela construção foi dele, da vinda do Flamengo para cá. Exatamente. Tivemos lá no Rio de Janeiro, lá com o Landim, eu e ele, onde ele pediu que o Flamengo pudesse estar aqui, e o Landim disse para ele, nesse momento, a gente não pode garantir o principal, porque a agenda de compromissos do Flamengo está muito grande, mas o Sub-20, quando chegar do Mundial, porque eles estavam participando do Mundial, acho que é o tempo que vocês concluam, governador, e nós vamos mandar o Sub-20 lá. Já eram os comandados do Felipe Luiz, né? Os comandados do Felipe Luiz. E o bacana de tudo isso, cara, o Sub-20, quando veio o campeão mundial. Sim, eu estive lá. Solta um spoilerzinho pra gente. Acho que tá todo mundo querendo saber. O Neymar, vem ou não? Rapaz, essa pergunta fizeram pro governador, né? Rapaz, olha só, deixa essa aí foi pro governador. Eu acho que tava lá do lado, né? Tava lá do lado da tratativa. Tava assim, mas assim, ó, o que eu posso dizer assim? Não duvidem de Gladys Cameli. Cara, o Gladys, eu digo Gladys que é o nosso governador. Cara, quando ele bota um negócio na cabeça dele, é muito difícil dele tirar. Obviamente que a gente precisa ter clareza que o Neymar está no topo da pirâmide, aí tô falando de nível de jogadores, né? A agenda do Neymar é uma agenda brutal. É um cara que tem agenda no Brasil, mas tem muita agenda fora do Brasil, tem contratos, está jogando, está atuando. Tá atuando, exatamente. Então não é simples. Mas o que eu posso adiantar para vocês é o seguinte, o Gladson encontrou com ele recentemente, eu estava presente, encontrou com o pai também, eu senti o desejo de ambas as partes de que isso acontecesse, né? Eu não quero aqui afirmar, pela agenda do atleta, mas se depender do empenho do nosso governador, e também tem que ser uma construção, e aí foi o próprio Gladys que disse, nosso governador, que não pode, que tem que ser parecida com a do Flamengo. O que foi a do Flamengo? Fala o cenário, né? Não, o Flamengo veio para cá sem cobrar R$1. Tá. O Flamengo trouxe os seus jogadores campeões mundiais, Sub-20, para fazer esse espetáculo de inauguração para a gente aqui, sem cobrar absolutamente nada, além da logística, segurança, hotel, alimentação, até a gente voltar pro Rio de Janeiro. Que fato, hein? Não, foi um negócio, cara, assim, extraordinário. Porque não é fácil, não. Mesmo sendo Sub-20, não é fácil. Não é. E os caras tinham acabado de ser campeão mundial, então eles estavam mais em alta do que a equipe principal. Estavam mais valorizados ainda, né? Não, e assim, na época levantou muitas dúvidas. Os caras, não vem. Eu mesmo era questionado. Tu acha que o Flamengo vem? Aí eu dizia, cara, é o Sub-20, o Sub-20 vem. Mas nem vem, os caras acabaram de ser campeão mundial. Eu até duvidei, eu não vou te negar, não. Rapaz, eu cheguei a um momento que eu digo assim, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de dar desculpa. Eu vou cuidar de pilotar essa agenda para não dar nada errado, porque o governador tinha feito um compromisso muito forte com a nossa comunidade, cara, e assim... Eu acho que ali foi um momento muito bonito de recado, do tipo assim, de fato o esporte volta a ser prioridade. Entregamos o maior palco de show esportivo para trazer a comunidade, porque é uma das coisas que o governador fala muito, cara, a gente precisa ter bons jogos, mas o público tem que vir, né? Vai uma festa nós temos que trazer de volta o público, e nós tivemos ali o Arena lotado, 13.700 pessoas. Nós tivemos naquele momento ali a maior arrecadação de alimentos e brinquedos que foram doados ali, já estava na véspera do final do ano, Natal, sabe, cara?
aquelas cartinhas que chegavam na casa civil, no gabinete ali, nós juntamos toda a nossa equipe da Secretaria de Esporte, com uma equipe da Secretaria de Assistência Social, cara, todo mundo no mutirão, juntando os alimentos num saco, montando sacolão, botar a galera botando lá o cor de brinquedo. Então, além da volta do futebol no Arena, além de trazer um clube queridíssimo, cara, você vê a torcida do Flamengo, foi uma loucura, Brasil, fora do foi Brasil. feito um trabalho social extraordinário. Foi gerado emprego e renda ali naquele momento, sabe? Pro pequeno, pro cara que vendia bananinha, Exatamente. sabe? Pro cara que vai lá vender o seu chup-chup. Então, foi um movimento muito, muito importante em todos os sentidos, aquela vinda do Flamengo para cá e a inauguração do Arena. Que foi uma grande festa, eu estive lá presente. Foi lá, Fábio, também? Foi, meu Deus, Foi uma tava com grande meu festa, filho, tava lotado, né? torcendo, O time de uma organização, assim, fora do comum organização também. top mesmo. E aquilo ali deixou claro, passou o recado, né? Tipo, cara, a população anseia por isso. As pessoas querem um evento grande para poder participar. Né? Sim. Com um filho, família, levar lá num jogo bom. Aquele jogo foi top, meu Deus do céu, foi tudo show. E a organização também, com um time bem montado, como o do Santa Cruz, né? Foi, A gente cara, não pode assim, deixar de comentar. Foi, aqui. exatamente. O que a gente aproveitou para fazer, né? Tinha muitos debates na época do tipo assim, Ney, já que é o Flamengo, vamos fazer uma seleção dos melhores jogadores do estado para poder enfrentar o Flamengo. E eu tinha na minha cabeça, não, eu acho que isso precisa ser um jogo de clube e a gente precisa valorizar um clube local. Clube local. E aí na conversa que eu tive com o Adem, à época, pô, o Santa Cruz estava redondinho, estava azeitado, sabe? Ia participar do campeonato em São Paulo, acho que era da Copinha. Copinha. Ia participar da Copinha. Eu digo, nada melhor do que eu colocar eles aqui com o Sub-20 campeão mundial para testar, para ver como é que tá. E os meninos se saíram bem, cara. Isso aí. Foi um jogão. Eu lembro que teve uma... 2-1 e foi difícil pro Flamengo. 2 anos foi difícil, cara. Foi O difícil pro Flamengo. pênalti que aquele jogador do Santa Cruz bateu no gol do Flamengo. Você vê a tranquilidade que ele fez aquele pênalti? 19 anos, 18 anos aquele garoto. Cara, muita personalidade, tá? Então, assim, foi uma oportunidade para os nossos jogadores ter uma experiência daquela que eles tiveram, depois foram competir lá. Eu tenho certeza que eles já chegaram lá com uma bagagem maior de ter jogado com um grande clube. Sim. E acabou que, aí daí eu passei pro governador, o governador não, tem que ser um jogo de clube com clube, nós temos que valorizar o clube daqui. E naquele momento o Santa Cruz, pelo apoio, pelo investimento do Adem ali, do grupo que toca o Santa Cruz, pelos meninos que estavam lá, bons atletas, eles tiveram a oportunidade, cara, você imagina, você ter a oportunidade de estar na sua cidade e chegar o time do Flamengo para jogar com você aqui, acabando de chegar no Campeonato Mundial, qual eles foram campeões. Então foi uma oportunidade única para que os meninos pudessem mostrar também. E mostraram. Aí a curiosidade que eu queria falar para vocês é o seguinte, a gente estava no camarote, eu assistindo com o Zanelli e com o Alexander, né, que era o diretor de relações, e o Zanelli que cuida do Sub-20, das mulheres de Flamengo e tal, o que trouxe o treinador que trouxe a equipe. Aí ele olhou para mim assim e disse, Ney, não tá achando esse gramado muito alto, não? Aí eu, não, tá normal, eu acho que tá normal. Aí ele foi e disse, tu fez isso proposital pros meninos não correrem. Não jogarem. Foi, cara. Tava alto. Já tava foi acostumado? Tava alto. Foi, a grama não tava muito alta, mas não tava baixinha, não. Mas foi melhor. Foi melhor. Foi um futebol que as pessoas puderam ver melhor, os nossos meninos se saíram bem, e foi um grande jogo que ele entrou pra história. E o legal também é que, primeiro, começou a torcida do Flamengo praticamente o estado todo, né? Aí ficou aquela, assim, um 30% do Santa Cruz. Aí depois vendo que o Santa Cruz não era um timezinho que tava só participando, já ficou dividida a torcida. Aí ficou aquela coisa maravilhosa. Foi. Era taco pra lá, taco pra cá e... Foi muito lindo, cara. O Cholo lá arrebentou, deu o show dele, né? Foi, deu. E assim, é o que você falou, a torcida do Santa Cruz começou ali meio tímida, né? Quando vi os meninos ir pra cima, rapaz, peraí, nós temos time aqui também. Tem. E foi muito bom aquilo, cara. Foi extraordinário. E nós precisamos fazer mais. Eu e o governador, nós pensamos assim, nós precisamos ter um grande evento pelo menos uma vez por ano. Né? Uma vez ou 2 vezes por ano. E aí, o que nós fizemos depois? O governador fez um investimento muito forte no campeonato estadual. Né? Porque aqui nós temos clubes, bons clubes, mas existe dificuldade dos clubes, dificuldade financeira, de estrutura. E aí, o que o governador fez? Eu fiz uma conversa com ele, governador, vai começar o campeonato acreano. Os nossos clubes, eles não têm um poder aquisitivo forte para estar contratando bons atletas, para que a gente possa ter um bom campeonato. O Arena está pronto, vamos entregar para eles, fazer esse campeonato lá. Me reuni com o Toniquim, que à época era o presidente, nosso saudoso Toniquim, que faleceu não tem muito tempo, um amigo que eu tenho tinha de mais de 20 anos.
Eu fui lá no Toniquinho, coloquei o Arena à disposição, e aí disse para ele, Toniquinho, eu conversei com o governador, agora a gente quer dar um apoio bom para a gente ter, se Deus quiser, um dos melhores campeonatos da história. E aí Isso. tinha um recurso de R$ 1,5 milhão que tinha que ter sido repassado para os clubes, não tinha sido. E aí eu sentei com o governador e disse, governador, tem R$ 1,5 milhão para ser repassado para os clubes que ainda não foram. O governador disse, vamos repassar. Só que eu disse, e outra coisa que não acontece no nosso estado, quando o governo ajuda os clubes, através da federação, geralmente ajuda depois do campeonato. Então os caras já estão enforcados, sufocados, devendo. Vamos antecipar? Vamos. E o governador disse de pronto, ligou para o nosso secretário de Fazenda e deu o comando para que a gente pudesse antecipar mais R$ 1,5 milhão. Então, naquele momento, do final do ano para o início do ano, antes do campeonato, o governo do estado passou R$ 3 milhões para a federação, para que isso fosse repassado para os clubes, né? Para que a gente pudesse ter um grande campeonato e também os clubes pudessem estar pensando, cuidando da categoria de base, dessa coisa toda. Então, foi um investimento muito bom do governo nesse sentido também. Nós tivemos aí um ótimo campeonato, né? Esse 2025, né? Aí agora. Eu último. participei de alguma das fases final, realmente foi bem disputado, viu? Fazia tempo que eu não vi um campeonato tão bem disputado assim, na parte final, como foi isso agora, 2025, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bacana mesmo. E depois da Secretaria de Esporte criada, o que eu fiz? Eu chamei a nossa equipe de planejamento estratégico e aí falei para eles, vamos nos organizar porque eu quero muitas atividades durante o ano e muito apoio da Secretaria, as escolinhas, as federações e tal. Os meninos fizeram um planejamento estratégico. Quando eu fui olhar, era do tipo assim, a secretaria tinha que realizar muitos eventos. Aí eu parei para pensar, cara, vamos lá. Já tem federação que está aí lutando, está trabalhando. Já tem associação, já tem liga. Já tem professores que estão tocando escolinhas lá nos lugares mais distantes, como o professor Jesus, lá na Baixada da Sobral. Sem apoio, Jesus, sem estrutura. Eu vou botar um planejamento estratégico, onde eu vou montar uma escolinha em cada bairro? Não vou fazer isso. O cara esperou a vida inteira para ter o apoio do poder público, do governo, né? Para ajudá-lo. Eu vou lá abrir uma concorrência para ele no bairro dele, ou no município dele. Aí eu chamei os meninos, não, vamos reorganizar isso. Eu quero que a gente faça tudo isso trabalhando com as federações, trabalhando com as associações, trabalhando com o cara da escolinha do lugar mais distante, que tem dificuldade com a bola, com o colete. Então, vamos remodelar isso aí. A turma esperou muito. Nós não vamos abrir concorrência para ninguém, nós vamos ajudar. E aí, a gente tem ajudado muito, tem sido muito parceiro da Federação de Voleibol, né? Lá com o João Petrolitano, que é um amigo também que a gente tem. E recentemente agora a Kemily tem 2, 3 dias numa disputa mundial com uma jogadora de vôlei nossa. O Acre fica ali em terceiro lugar, ganha bronze. Então é uma atleta nossa que nós ajudamos, que o governo bancou a ida dela, a pedido do João Petrolitano, já viemos apoiando, o governo já vem apoiando há algum tempo. E ela tem tido aí números extraordinários. É uma atleta, uma das melhores atletas do mundo hoje de voleibol, que é a Criana. Hoje ainda eu almocei agora, de tarde. Eu almocei com o Matheus, que é o nosso atleta criano, né? Que hoje assinou com o UFC. Né? Tem o Thomas Bryan também, né? O Thomas Bryan, nós mandamos o Thomas já para a França para disputar, para lutar. É um cara que vai desenvolver. Também tem sangue no olho. Exatamente. Representa muito bem o nosso estado. Já venceu aqui em Rondônia ao lado, já venceu várias competições do Brasil. E na França agora foi lá para disputar, teve uma experiência muito boa lá também, já tinha sido campeão, inclusive. Predador Championship lá do México, lá no México. O cara é fera, o cara é fera. E com apoio, né? O apoio total do governo. Cara, o ser atleta hoje em dia em tempo integral, sem o apoio, é quase impossível. Porque o cara tem que trabalhar. O cara tem família. Entendeu? Então, unir família, lado financeiro, porque o material do atleta é caro, né? A questão de logística, tudo é caro. Então, esse apoio é essencial para os atletas que muitas vezes sem o apoio já desenvolve muito, cara. Sem dúvida. Né? Sem o apoio, ele já... Cara, tem muita gente que de garra, o povo criando parece que fala, não, eu vou lá, eu não tenho nada, mas eu vou lá e vou ganhar, e ganha. Não, e o pouco que ele tem antes, agora a gente ajuda nisso, o pouco que ele tem antes, o cara gasta com a passagem, com a estrutura para ir, com a estrutura para voltar, entendeu? Então o governo do estado já mandou para mais de
cara, para mais de 50 atletas participar de competições importantes a nível de Brasil e a nível internacional. Eu citarei aqui o exemplo do Wendel, cara. O Wendel, que hoje é nosso secretário de esporte do município. Sim. Cara, ele deu um testemunho tão bonito na página dele e até me ligou, me cobrou do tipo, Ney, você precisa divulgar mais isso. Eu tô dizendo para você que nunca o Estado ajudou com passagem, com apoio maciço para uma atleta poder ir competir e voltar. O governo gastou comigo quase 30 mil reais para eu poder ir até Dubai, lutar. Voltei campeão representando o Brasil e nosso estado com o apoio do governo. Levou o nome do Acre, né? Ele levou o nome do Acre. Então ele fez uma fala na página dele, assim, cara, muito, muito forte de gratidão a esse apoio que o estado está tendo hoje. A mesma coisa o Thomas também fez. Né? De dizer, poxa, eu nunca É o reconhecimento, né? Porque o cara tinha que fazer cota, tinha que tirar dinheiro do bolso, às vezes tinha que se desfazer de um bem por acreditar num sonho. Acreditar no sonho, exatamente. E nós temos muitos talentos no Acre, cara. Em qualquer modalidade esportiva que você possa imaginar, cara, tem um cara do Acre que ele é muito bom nela. Agora, a nossa logística é um pouco difícil de chegar em grandes competições. Tem um rapaz do automobilismo, né? Cara... Ou seja, assim, enquanto o Fábio veio ali o nome do rapaz, tu é um secretário que não é só de gabinete, né? Eu vejo tu batendo pelado com a rapaziada, participando, dando o apoio necessário, às vezes até lá no bairro, lá, aquele atleta amador que nem sabe nem quem é atleta, nem surgiu ainda. Você tá lá com o pessoal fazendo o teu pessoal, tua equipe. Sem dúvida, cara, é difícil você me ver no gabinete. Pois é, o pessoal tava até reclamando, rapaz, esse homem não trabalha não. Eu digo, olha meu Instagram. Se não tá, no gabinete é melhor ainda. É, porque tá tá diferente, né? Tá diferente, que a gente não é acostumado a ver isso. O cara tá lá no meio, batendo parada junto com a rapaziada, participando no interior, como você sempre tá viajando. E aí é bem diferente, aí atrai o público e o pessoal que quer praticar o esporte, né? A garotada que tá aí incentivando, é até um incentivo para sair das drogas, né? E voltar meio a estudar, um incentivo para até estudar, né? O grande Ney Amorim, secretário de esporte. É o Pedro Henrique, o rapaz do automobilismo. Cara, o nome dele porque... vou te falar assim, o Pedro, esse menino, assim, além dele ser um cara extremamente simples, sabe? Muito inteligente. Eu tive a oportunidade de estar com ele várias vezes. Automobilismo. Cara, é uma coisa que não é diferente, porque não tem aqui, cara. A gente não tem escolinha, a gente tem um kart que, né, é de empresa privada e não é essas coisas tudo mais funciona. Só que pra você ter um atleta acriano de automobilismo, meu amigo, o cara correu, o cara foi atrás. E o Pedro, e aí o pai dele também tem muito mérito disso, é o grande parceiro dele, cara. Cara, para onde eles vão, eles levam o nome do Acre. A bandeira, o carro dele é uma bandeira do Acre. E o Pedro é muito respeitado a nível de Brasil, São Paulo, entendeu? E assim, eles começaram isso sozinhos. Hoje tem um abraço do governo, tem um abraço do Estado, tem um apoio. Eu recebi, cara, do Pedro. Eu não estava no meu escritório no dia que ele foi lá, cara. O Pedro foi lá, deixou como é que é o nome daquele? É um troféu, mas é diferente. Ele é como se fosse uma... O disco o disco, que ele ganhou na competição. Ele deixou lá. E eu disse, não, isso é dele. Ele deixou lá em agradecimento ao apoio que o governo tem dado. Porque é caro. É muito caro. O custo é alto. E ele tem muito talento. Entendeu? Então, assim, toda a ajuda que a gente puder dar para um cara como o Pedro, que eu não tenho dúvida que o Pedro vai brilhar e vai representar o Brasil muito bem. E o nome do Acre está ali. E ele faz questão de dizer de onde ele é, entendeu? O esforço que faz para chegar. Qual a idade dele? Compete igual para igual. Cara, não sei quantos anos o Pedro tem hoje, não. Mas é bem novo, cara. Ele é novo. Agora, um menino altamente inteligente, se comunica bem, sabe? É um cara muito pé no chão, sabe onde quer chegar. O Pedro tem meu carinho e minha admiração, e eu torço muito por ele. Isso é show. Ah, cara, legal, hein? Não, acriano, onde tem evento, ele tá com a bandeirinhazinha lá. Eu vi agora o jogo do Flamengo, o cara balançando a bandeira lá, entendeu? E principalmente quando tá se destacando em algum lugar, né? Abraça a bandeira e o acriano tem orgulho, cara. Assim, eu lembro que o Everton, as primeiras vitórias dele, os primeiros espaços que ele ocupou, vai da Baixada do Sobral, de onde eu venho, o cara sempre tava lá com a bandeira do Acre sabe? Tu é amigão dele, ombro. Né? Cara, pessoal, muito amigo do Everton. Muito. E o Everton, no auge, cara, o que ele fez? Ele veio pro Acre, rodou comigo o estado inteiro, jogando com a galera, dando palestra pra meninada, pra juventude, sabe, cara? Eu lembro que nós chegamos com o Everton em Cruzeiro do Sul, logo depois que ele foi campeão olímpico, a cidade fechou. Nós jogamos 2 tempos ali com o time do Cruzeiro do Sul.
E o Everton é o seguinte, ele joga na linha aqui. Pois é. Ele não é goleiro, não. Ele era centroavante. quando era- Jogava no amigo Tira de a Amorim, luva cara, time que eu e- tenho, mas não é. Não, aqui eu sou atacante, né? Você tá em casa, irmão. E aí, cara, uma coisa que me marcou muito, ele tinha acabado de ser campeão olímpico, e nós fomos para Cruzeiro do Sul, jogamos 2 tempos ali. Ele jogou os 2. Então é fomento, cara. Eu ia até comentar isso aí, ele é fomento. E no final do jogo, cara, encerramos o jogo, ele ficou no gramado, desceu a arquibancada inteira, todos que estavam lá, para fazer foto com ele ou para assinar algum autógrafozinho. Eu lembro que ele estava cansado, ele só fez tirar a chuteira no lugar onde ele parou. Daí ele ficou Atendeu ali todo por uns mundo. 40 minutos em pé, depois de 90 minutos jogando, atendeu todo mundo com carinho, abraçou todo mundo, fez foto com quem quis. Então, do tipo assim, cara, é uma criança que a gente tem que respeitar e valorizar. O cara tá nos maiores clubes do Brasil hoje, né? Uma Copa do Mundo. Cara, jogou Copa do Mundo, né? Eu lembro que depois que ele virou campeão olímpico, a gente falava muito sobre isso, cara. Agora falta uma Copa para fechar com... Não fomos campeões ali, mas pô, o cara jogou uma Copa do Mundo e ia criando, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas na reforma do Arena eu não falei com ele, mas eu disse, não, acho que nós temos que fazer uma homenagem pro Everton. E na lateral inteira do estádio, eu mandei fazer uma foto dele bem bacana de campeão olímpico. E os caras fizeram um desenho, um artista extraordinário que a gente tem aqui no nosso estado. Foi lá e fez o desenho dele na lateral do campo inteiro. Tipo aquele grafite, né? Grafite. Por que eu fiz isso? Não é só porque eu sou amigo dele, cara. É porque nós precisamos valorizar os nossos atletas. Sabe? Os meninos precisam olhar pro Everton e dizer, caramba, eu quero ser igual a esse Por cara. exemplo, Eu né? sei que eu posso chegar. E a meninada que vai lá comigo, a gente tem mandado muito garoto fazer teste no Flamengo, fazer teste no Botafogo, fazer teste no Fluminense, fazer teste às vezes até fora do Brasil. O governo também tem ajudado nisso, para estar revelando novos atletas aí pro Brasil e pro mundo. E o que eu costumo dizer para eles? Eu quero um dia poder fazer, ou pedir para alguém fazer uma foto tua nesse estádio ali fora, para que não fique só o Everton, vários outros craques que nós podemos ter. Então acho que o Everton ele motiva muito. A exemplo do Matheus agora, que é o nosso lutador referência do estado. Pô, o cara pegou uma luta de cima da hora para enfrentar um russo. E antes dessa luta, ele teve comigo lá na secretaria, não, foi na secretaria mesmo. E ele dizia para mim, Ney, eu só quero ter uma oportunidade. Se eu tiver uma oportunidade, eu assino com o UFC. E esse russo pediu a luta pro Dana White. O Dana White concedeu a luta do russo. O Matheus virou o cara que foi enfrentar o de cima da hora. Não teve nem muito tempo para se preparar. Foi lá, encheu o cara de porrada. E quem assinou com o UFC foi ele. Tava aqui hoje comigo almoçando. Então, cara, é uma criando no maior, eu diria que o maior programa de luta, no maior, sabe? Ele tá no topo da luta. Viralizou, Tá né? morando em Quem Las viraliza. Vegas, mora em Las Vegas. Inclusive, acho que em outubro agora ele tá organizando uma luta para ele já. É pelo UFC também lá. Então, cara, é motivo de orgulho para nós. Eu já tava batendo papo com ele. Simples do mesmo jeito, humilde do mesmo jeito, tá criando do mesmo jeito. No dia da luta dele, ele entrou com a bandeira do nosso estado. Cara, então, tipo assim, Ney, o que você pode dizer de tudo isso? O que me alegra é ver isso. Eu sou acriano e eu tô aqui para disputar com quem quer que seja. E acriano é bichinho enjoado, tá? Show, Ele não entra para brincar, não. Ele joga duro. Matheus, parabéns pela garra, guerreiro. E falando aqui em Copa do Mundo, eu vou voltar um pouquinho aqui. O que tá achando aí do Copa do Mundo dos clubes aí? Com certeza, eu já sei que tu é flamenguista, né? Rapaz, É inovado isso aí, foi muito bom. você assim. viu isso, cara? Você viu os nossos times? Que coisa linda. O Botafogo, eu sou flamenguista, o Botafogo, sabe, cara, a garra do Botafogo contra os caras. O Flamengo não, o Flamengo deu um passeio. O Flamengo foi lá e... Modesto, cara. O Flamengo foi lá e botou pra atropelar. Mas o que eu quero dizer assim? Eu assisti com a galera lá em Cruzeiro do Sul. Eu tava cumprindo a agenda em Cruzeiro do Eu Sul. vi umas fotos tuas vibrando lá. Os meninos ali, da ó. torcida organizada do Flamengo. Os meninos ali, ó. Não, foram no aeroporto lá. Quando eu cheguei, eles não, tu vai assistir o jogo com a gente. Eu digo, pode fechar. Com a boa agenda, eu vou terminar lá com vocês. Assistir o jogo lá. Cara, que jogão. Você vê um time do teu país e o teu time, que no caso é o Flamengo, desde moleque, cara, pegar um grande clube daquele, do tamanho daquele, Nunca com as nem- estruturas que o cara tem no topo da pirâmide mundial e ganhar dos caras. Cara, isso pra nós é E muito ganhou bom. bem, viu? E ganhou bem. Ganhou bem. Como o Botafogo ganhou. Não só o Flamengo, os clubes brasileiros, inclusive, estão fazendo uma boa campanha. Uma boa campanha. Eu ousaria dizer que tem um risco muito grande. Nós temos uma final brasileira ali. Porque Eu não sei se Eu chuto que vai ser. Vai ter um brasileiro no final. vai. Vai ter um. O Brasil, o Flamengo ali, os times parece que estão assim,
os caras estão fissurados, tá numa situação que eles estão melhores do que os times de fora. Eles estão numa garra muito Então, uma grande. garra, cara. garra ali que você Todos vê os quatro que, tipo... times, todos os quatro. Todos os quatro, né? Exatamente. É por isso que eu acho que vai ter um. Mas deixa eu te falar, vai ter mesmo no final. Eu sonhei Mas ontem. a gente tá precisando nisso, né, cara? A gente tá precisando acreditar no nosso futebol todo dia brasileiro futebol, de novo, né, cara? Todo dia futebol foi uma injeção de ânimo aquilo aí. E É. todo dia tem jogo na TV. Mas eu sonhei que era o Vasco, tava na final, viu? E... Era o Vasco, tava na final. Viu? Mas, Pessoal, vamos... pelo menos isso. mas só um sonho mesmo, viu, galera? Só um sonho mesmo. Sonho, Deixa né, eu- cara? Tudo de mal. Coisa Deixa eu só nada. aproveitar essa do Vasco, né? Agradecer a você que está nos acompanhando aqui, tá? Nós estamos conversando com o secretário de Esporte do Acre, Ney Amorim, né? Que está desenvolvendo um trabalho aí referente ao esporte na nossa cidade, incentivando, apoiando e acochando o governador ali da melhor forma possível para ajudar, né, o esporte a crescer, né, Dudinho? O que tu tem a falar aí pro nosso público tá ouvindo? Não, sim, Pessoal, claro. nos siga, Segue no Instagram. se inscreve no Instagram, se inscreve no YouTube e segue no Instagram. Isso, vamos lá, gente. O recado tá dado aí pelo Fábio. Vamos lá, vamos fazer diferente. O podcast que é voltado somente para a área de esportes. E a gente não tinha nada, uma outra pessoa a convidar Não tinha. aqui para hoje, a não ser o nosso secretário de esporte, Obrigado. Ney Amorim, né? Da Secretaria Extraordinária de Esporte do Estado do Acre. E ele atendeu o nosso convite. Mas ninguém tá se despedindo ainda não, galera. Isso, Isso aqui foi só não. uma brevezinha para você se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram aí, viu? Beleza? Quais são os projetos, Ney, da Secretaria futuros para o esporte do Acre, do interior? Como você já mencionou aí sobre as escolinhas também, para não fazer aquele apoio, né? Não abrir uma concorrência nos bairros. E qual que é o apoio aí futuro? Olha só, nós estamos falando das escolinhas. A gente está nesse momento agora, a nossa equipe da Secretaria de Esporte, eu pedi que fizesse um encontro com as escolinhas, com os professores, fizeram um encontro. Estão cadastrando todas as escolinhas que tem, né? E são muitas, cara, e muitos garotos matriculados nessas escolas, com poucas estruturas, não tem documentação, não tem nada. A gente está tentando dar uma força nisso, mas também estamos preparando kit de material esportivo para entregar para todas as escolinhas. Olha que novidade. Vocês em breve vão estar vendo aí um grande evento, onde nós vamos estar Show. entregando material pra caramba para as escolinhas, as que mais têm dificuldade de tocar. Não adianta você chegar para uma escola ou outra que o pai ou o filho tem como pagar mensalidade ali, que o filho... Eu quero chegar naquela que não tem. Eu quero chegar naquela, e um desejo não é meu, é do governador. É chegar onde, poxa, o cara poder botar um tênis no pé, botar um colete, ter uma bola boa para jogar e chutar numa trave que tem redes. Isso dá uma emoção do caramba. Então a gente quer ajudar as nossas crianças assim. Então, com relação às escolinhas, em breve vocês vão estar vendo um grande evento de doação de material esportivo para as nossas escolinhas. Nós vamos começar por Rio Branco, mas nós vamos atingir todo o estado, né? Vamos estar mantendo a Supertaça Acreana, porque a Supertaça Acreana é um evento amador que mexe com todos os bairros da nossa cidade, que mexe com todos os municípios do nosso estado. Gera expectativa, né? Que foi um evento muito grande. Vamos seguir fortalecendo o campeonato, criando e apoiando e repassando recursos para a federação para estar ajudando os clubes, né? Que é fundamental fazer isso. Agora, não só o futebol. Nesse momento também nós já estamos trabalhando fomento para todas as outras federações e modalidades esportivas do nosso estado, né? Porque não adianta a gente ficar, tudo bem, se você for avaliar o futebol, acaba tendo o maior público, o maior número de pessoas praticando, porque é uma paixão, não é nem nacional, é mundial. É mundial já. Mas nós temos várias outras federações e vários outros eventos esportivos, como por exemplo agora a turma do handebol. O governo do estado está custeando toda a passagem para um clube de handebol nosso estar participando de um campeonato nacional que vai acontecer no Amazonas. Então elas já vão embarcar para disputar representando o Acre, feminino, representando o Acre, com incentivo e com apoio do governo do estado. Então acho que a gente não precisa muito inventar roda. É seguir fazendo o que a gente está fazendo, e o governador quer muito e tem me demandado isso, que a gente possa estar fazendo aí mais um grande evento esportivo no nosso estado, com nomes ou com nome de representação nacional ou internacional aqui também. Vocês já viram que o Gladys, ele não segura muito, ele já falou as coisas aí, já falou o desejo dele, e eu torço para que dê tudo certo. Repito, a gente precisa, obviamente, compreender a agenda dessa turma aí, que também não é uma agenda simples para que a gente consiga, né? Mas, assim, o Gladys é um cara que vai na beira do gramado e vê o filho jogar.
Isso é legal, Show. porque se você não tem alguém que tem esse sentimento pelo esporte, ocupando um espaço de poder, comandando, o cara não vai olhar como a gente olha. É verdade. Não é a mesma coisa. Eu nunca tive lá, eu nunca tive emoção de estar na beira do gramado, eu nunca entrei numa quadra. Então o Gladys faz questão de entrar no gramado, na quadra, no campo. E o bacana, o Gui, que é o filho do governador, ele é apaixonado por futebol e não tem uma pelada, não tem um jogo, não tem uma escolinha que ele não vai estar lá disputando uma competição. E o Gladys vai para a beira do gramado ver isso. Então nós temos um governador que entende. Talvez a gente tenha demorado tanto porque faltava isso. Alguém que compreendesse como a gente compreende, entendeu? Então, para mim, eu não poderia ver uma pasta melhor dentro do governo que me identificasse mais do que a pasta do esporte. Vamos aproveitar aqui a oportunidade, então, Fábio. Vamos marcar uma pelada com o governador. Tá na beira do campo, governador? Bora jogar um futebolzinho com a gente aí também. Viu? Desafiando o Gladys. Vamos lá, viu? Tá vendo aí, governador? Tá Cara, desafiado. ele jogou com a gente na Itarocá. No jogo dos artistas. Jogou o primeiro tempo ainda de uns 10, 15 E lá o minutinhos. Pichu foi até com vocês, né? Foi uma galera com O vocês. Pichu é Né? claro que você sabe que o Pichu trabalha comigo na Secretaria de Esporte, né? Eu tô sabendo. Pichu, o Renato, Muito meu amigo, a Renato. turma daquela época que nós Renato fomos é campeões do Aberto. Cara, eu cheguei na Secretaria de Esporte e eles estavam trabalhando lá. O Renato do Volta Redonda? É o Renato Era? do Volta Redonda, que era o presidente na época. Ah, sim. Talvez ainda seja, acho que O o Renato Ulisses ainda é tá o por lá presidente. contigo ainda, não? Hã? Ulisses? O Ulisses está por lá. Ah, O Ulisses, o Ulisses, inclusive, é um grande quadro ali da Secretaria de Esporte, que é um cara aí que tem certificados, acho que no Acre só ele tem, Sim. na área do esporte. Então ele é um quadro importante, nos ajuda muito lá. Um amigo. É? É. Tem mais uma pergunta pra fazer pro secretário aí? Rapaz, eu Bem dinâmico? queria saber um pouquinho sobre o Centro Integrado de Esporte e Lazer, né, ali da Boa estação. pergunta, boa O SEC pergunta. da estação. Como é, o que que abrange, qual esporte que abrange, um adolescente, um jovem que tá vendo o programa agora, como é que ele faz para chegar lá, se inscreve, como é que faz, tudo lá. Olha só, o SIEC da estação, cara, aquele SIEC, ele é modelo. Eu acho que nós temos, eu tenho convicção de que o SIEC da estação tem que ser modelo a ser levado a todas as regionais da cidade de Rio Branco e também para o estado do Acre. Cara, você vê ali que nós temos uma das quadras hoje, depois que a do SESI ficou parada e não funciona, eu ousaria dizer que é a melhor quadra mais moderna, uma quadra foi feita recentemente, cara, que recebe várias modalidades. A demanda para lá está enorme, né? Ali foi um espaço totalmente revitalizado, a parte das salas lá de dentro, ali a turma está praticando luta, ali a turma está jogando fute-mesa, eu acho que o nome é fute-mesa. Pegou muito aqui, né? Aí lá o pessoal do handebol também treina lá, o pessoal do vôlei, fizemos inclusive uma competição com a federação de voleibol lá muito importante, competição de futsal também está sendo realizada lá. Então ali foi mais um investimento do governo, com parceria do senador Alain, também colocou parte da emenda, o governo entrou com a outra estrutura e conseguimos realizar ali uma grande obra. E um espaço, cara, que se você passar lá até meia-noite, ele está sendo ocupado, está sendo utilizado pela comunidade. Eu vi. E o bacana é que não está sendo utilizado só pela comunidade da estação experimental, sabe? Então tem um entendimento bacana deles, eles utilizam e abrem para os outros. Nós temos uma pelada lá na sexta-feira, da Secretaria de Esporte, até eu tô jogando lá, cara. Eu vi as imagens tuas lá, eu nem manjo essa perninha esquerda dele aí. Rapaz, eu já fui bom nisso, não vou mentir, nunca fui craque, mas razoavelmente a gente dá conta do recado. Então assim, então ali o SIEC é um lugar, cara, onde todo mundo tá querendo, sabe? Os cadeirantes utilizam o espaço lá. Recentemente também a gente abriu espaço também para uma galera aqui da questão mais cultural, que faz danças e tal. Eu cheguei lá, a quadra estava lotada, o professor dando aula e a galera toda dançando, sabe, cara? Você vê aquelas senhoras, sabe, que quase não saem mais de casa, mas estão usando aquele espaço. Então, assim, foi um dos melhores investimentos do governo, obviamente, repito, com apoio de emenda federal também. É tipo assim o Bistong lá, né? Ali onde o pessoal vai até meia-noite jogando, batendo pelada. É como se fosse, só que governo, público, sem não deixa de ser uma novidade também. Inclusive, assim, a gente se deparou quando entrou na Secretaria de Esporte com alguns espaços e quadras do interior que a turma cobrava, né, para a turma entrar. E eu queria entender aquilo. Eu digo, mas como é que é do Estado, é do governo, é público e estão cobrando? E aí eu fui em alguns lugares, né? E a gente chegou lá e disse, não, pessoal, vocês estão confundindo o formato, a gente precisa botar no formato que realmente é. E aí a gente acabou com esse negócio, porque o Estado faz entrega para a comunidade, não tem que cobrar nada da comunidade, isso não existe.
Então a gente mudou isso aí também. Então, exemplo do SIEC, ali, da reforma do SIEC, o governo entregou quadra, que eu lembro, a gente tem inaugurado recentemente Porto Walter, entregamos ginásio agora em Cruzeiro do Sul, também totalmente reformado, o ginásio Jader Machado, né? Enfim, inauguramos junto com a prefeitura de Tarauacá o campo de novo, o ginásio de Tarauacá, que também foi entregue. Então, assim, tem muitas obras do esporte acontecendo, em parceria da Secretaria de Esporte com a CEOP, Secretaria de Esporte com a Educação, enfim, obra do governo do Estado, todas elas comandadas e demandadas pelo governador, que é quem, de fato, nos diz o que precisa ser feito, a gente vai lá e faz. Então, o que é bacana de tudo isso, cara? O nosso Estado está tendo investimento no esporte que fazia muito tempo que não tinha mais, né? E acho que nós precisamos seguir com isso, entregando quadra, entregando espaços revitalizados, investindo, entregando kit de material esportivo, tirando atleta daqui sempre que a gente puder para fazer uma competição nacional ou internacional. Você já pensou no final de tudo isso, você olhar e ver 3 ou 4 ou 5 ou 10, ou quantos atletas a gente puder ter do nosso estado nos representando a nível nacional? Eu tive, há uns 8 anos atrás, mais ou menos isso, uns 5 anos, no Miritizal, é um bairro lá de Cruzeiro do Sul. Acho que foi no Miritizal. E cheguei lá e encontrei uma jovem atleta e o vereador Francinei me apresentou ela. E aí disse, olha, isso aqui é a nossa craque aqui, isso aqui ainda vai ser jogadora e tal. Daí eu fui, olhei pra ela e digo, rapaz, dê uma volta aí e tal. Ela deu uma volta, eu digo, rapaz, o formato de atleta você tem todo. Eu não duvido que você vá representar o nosso estado fora, não. Ela tá no Flamengo hoje. Caramba, velho. Contratada, documento assinado, jogando pelo um dos maiores clubes do nosso país. Lá de Cruzeiro do Sul, de um lugar simples. Né? O que eu quero dizer com isso? Nós temos bons atletas aqui. Temos. O que nós temos é que apoiar e investir neles. O SEC também é responsável por fazer essa triagem, como é que fala? Essa peneira, né? Que há um tempo atrás, para um jogador ou alguém que queria que seu filho desenvolvesse, tinha que pagar passagem, levar lá, mostrar lá no clube, né? Hoje o SEC faz esse trabalho também de identificar talentos. Nós temos algumas pessoas que são ligadas a nós, inclusive eu mesmo, por exemplo. Hoje eu tenho uma relação com muita gente pelo Brasil, né? O próprio Zanelli do Flamengo, para estar indicando um atleta ou outro, mandando vídeo, dá uma olhada nisso aqui. O próprio Everton, lá no Palmeiras, há uns 8 meses atrás, mais ou menos, eu mandei um jovem daqui com o pai, que foi fazer um teste no Palmeiras, o Everton pessoalmente recebeu eles lá e deu todo o apoio. O pai chegou assim, sabe, a gente foi tão bem tratado lá. Então, como essas relações, a gente acaba ajudando muito o atleta daqui. Aí vamos para o atleta da natação, para não falar só em futebol. Nós tivemos uma atleta aqui da natação que precisou da passagem para ir lá fazer um teste, precisou do apoio do governo, o governo apoiou, ajudou, e foi um amigo que me procurou de longas datas, o Christian, sobrinho dele, filho do Wendel, que é da imprensa, amigo nosso, e ele foi. Chegou lá, se firmou no Corinthians. Tá lá nadando, atleta hoje do Corinthians. É criando, cara. Então, pô, isso aí pra nós é muito importante. E saber que o Estado, o governo, sabe, ajudou nisso, cara, é o mínimo que a gente tem que fazer. E aí, o que eu penso, né? Eu, daqui um pouco, eu saí da Secretaria de Esporte. O governador Gladys, daqui a pouco, não será mais governador. Ele já tá na reeleição. Deve ser candidato a senador da República. Vai para um outro momento da vida dele. Então, qual é o nosso desejo? É deixar implementado não na pessoa, mas no Estado, no poder público, na secretaria, internalizado isso. Ramificar. Para que esses apoios eles continuem e se intensifiquem. Isso não pode ser de um gestor que senta numa pasta, cara. Tem que ser um programa de governo, sabe? Um programa de governo, no sentido, não, nós temos que ter algo aqui para incentivar e apoiar os nossos atletas. Esse é o nosso desejo de fato, que eu possa sair, mas encontrar alguém que dizer, nem depois que tu saiu, fulano me mandou, a secretaria me mandou, eu tô aqui. Cara, vai ser um sonho realizado. Eu estive em Acrelândia uns 15, 20 dias e eu morei em Acrelândia e joguei muito naquele ginásio lá, eu acho que é Marcílio Pontes, deve ser isso. Eu vi que tá meio um pouco deteriorado. Tem algum recurso lá para poder... Tem a Secretaria de Esporte, agora inclusive tem 2 ginásios que eu gostaria de falar aqui. O de Rodrigues Alves, que já começou a ser reformado, e em breve a CEOP, na verdade. Nós estamos fazendo muito... Eu identifico, vou lá com o Ítalo, e a gente vai lá e assina com a comunidade, e a Secretaria de Obras vai lá e, de fato, é quem opera. Eu acompanho, então, em breve, nós vamos estar em Acrelândia também fazendo uma reforma lá. E hoje nós só temos, de fato, eu recebi 2 vereadores de Acrelândia, nós temos aquele espaço para todas as atividades esportivas e ainda as atividades da comunidade, que não é o esporte.
Então, do tipo assim, é um espaço muito importante para a Acrelândia. Mas nós vamos chegar lá e vamos mexer também. Pronto, vamos aí o reformar pessoal de também. Acrelândia aí, tá vendo aí? A palavra do secretário aí vai empurrar um recurso lá para reformar o ginásio Marcílio Pontes, né? Olha aí, tu que é o nosso parceiro 01 aí, ó. O compromisso está feito. Olha aí, tá filmado. E aí? Pessoal, acho que. Chegaram no final, né? Rapaz, cara. Chegou o Senão nosso vai a ponto noite todinha aqui. aqui, porque O as papo tá bom contas tem. demais, O papo tá secretário bom, aí. mas. Pô, muito bom, muito bom. E então vamos para o nosso diretor já tá falando no ponto ali que tá faltando alguns minutos. A gente tem que obedecer com o pessoal da direção, né? Ney, tuas considerações finais aí. Agradecer aí quem que você quiser agradecer, mandar abraço e tudo mais aí. Tem um minuto e meio para ti. Vou tentar ser mais rápido que pra vocês poderem fechar Que a direitinho. câmera ali tá aberta para ti lá. Mas Duda, eu quero te agradecer, cara. A gente se encontra nas quadras aí, no meio do esporte. E você é um cara sempre do meio. Então, pô, muito bom te ver aqui junto com o Fábio num programa como esse, que é um programa esportivo, cara. Até isso a gente ganhou nesse momento da história. Tá? Então, eu torço muito para que dê muito certo. Para mim já deu certo. Vai acontecer. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, poder fazer essa conversa, bater esse papo, sabe, cara, sobre esporte. É fundamental termos um espaço como esse. Eu estou aqui abrindo esse programa com vocês, mas nós temos muita gente boa, bacana na comunidade, que eu acho que valeria muito a pena estar aqui com vocês e poder ter a oportunidade de falar, sabe, a realidade deles lá, como é que eles estão vendo essa coisa do esporte. Acho que as federações, a sugestão, né, então é importante também vir aqui poder falar um pouco. Nós temos a Federação de Ciclismo agora, que vai ter aí, com o apoio do governo do estado, e eu gravei um vídeo, inclusive, não tem uma competição nacional de ciclismo aqui. E o vídeo que eu gravei enquanto secretário ajudou eles ganharem lá e trazer essa competição para cá. Então, cara, é isso. Eu estou feliz com o que a gente está fazendo. Repito, eu quero agradecer ao governador Gladys Cameli mais uma vez por ter apostado, por ter acreditado, porque está dando certo. E que a gente continue trabalhando pelo esporte. Que depois que a gente passe, quem vem depois de nós, faça a mesma coisa. E que vire de fato uma política de Estado, não de um governo ou de um secretário. Então, obrigado de coração a vocês aí pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. Você vai vir. Show. Obrigadão por ter aceitado o convite. Eu acho que não tinha como ser outra pessoa para começar o nosso podcast falando Obrigado, Fábio. sobre o esporte do estado do Acre, sabendo para falar sobre o que vem por aí, qual o desafio que enfrenta, porque as pessoas acham que às vezes pensam que é fácil, ou pensam que tem muito recurso. Não, é fazer com que tem da melhor forma possível, otimizando aquilo ali, entendeu? E alguns apoios pontuais, né, que são feitos, e parabenizar, secretário, pelo trabalho que vem sendo feito, agradecer, né, e pedir, né, agradecer você também que está nos acompanhando, entendeu? E é isso aí. Valeu então. Gente, obrigado pela oportunidade de estar conosco nesse momento aqui. Hoje, terça-feira, dia 24 de junho de 2025. Com o primeiro episódio do podcast O Melhor do Norte. Quero agradecer aqui o Ney mais uma vez por ter tirado um pouco do teu tempo para vir falar um pouquinho da tua vida pessoal, da tua vida profissional, os projetos da Secretaria de Esporte do Estado e pelo bom trabalho que você vem desenvolvendo à frente da Secretaria. Tá certo? Obrigado. Gente, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Eriné Barbosa, por esse belo cenário aqui, que é esse estúdio aqui na Wake, da produtora Wake Up. Um abraço para você e toda a população do estado do Acre. Terça-feira estamos de volta, hein? Beijo no coração, Rio Branco. Valeu, Acre. Valeu, Brasil. Valeu, pessoal. Valeu.